A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero agradecer a sua companhia aqui conosco para mais um estudo da nossa lição bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição bíblica de número 5, para a gente conversar um pouquinho sobre o corpo de Cristo e como que a unidade pode ser exercitada a partir dessa ideia bíblica do corpo de Cristo. Olha só, você conhece um pouquinho aqui, está há bastante tempo aqui com a gente, sabe que esse é o momento da gente compartilhar o link. Então você pode ir aí embaixo aí, no compartilhar, e você compartilhar com seus amigos, com sua rede, os seus amigos do WhatsApp, seus amigos do Facebook, para que outras tantas pessoas possam ter acesso a esse nosso estudo da Palavra de Deus, que a cada semana tem um convidado novo, a cada semana tem um comentarista novo, para a gente falar um pouco da Palavra de Deus e estudar esse material tão precioso que nós temos, que é a nossa lição bíblica. Hoje, para estudar aqui a nossa lição, ajudar a comentar a nossa lição, nós estamos recebendo o pastor Mendes Júnior. Pastor Mendes Júnior, pastor do Movimento Radiação. Você já conhece aí todas as credenciais aí do pastor Júnior, né? Todas as credenciais, está há bastante tempo aqui com a gente. É um dos colaboradores dessa lição bíblica e hoje ele vai conversar com a gente na lição de número 5. Pastor Júnior, seja bem-vindo, que Jesus abençoe sua vida. Você pode aí dar uma saudação aí para os irmãos. Obrigado, pastor Samuel, prazer estar com vocês aqui. Paz do Senhor aí, bom dia, né, para todos os irmãos, nesta manhã de sábado, que a gente vai conversar sobre esse assunto aqui da lição número 5, um só corpo, vários membros, e tem tudo a ver com a gente, um país tão diverso, um país com diversidade cultural muito grande, um país com diversidade social muito grande também, de linguagem também, em todo o nosso país, em vários lugares que a gente vai, a gente aprende um jeito novo de falar coisas. Então esse é um tema que tem muita importância nesse momento que a gente trata da unidade e nesse ponto aqui em cima da questão dessa diversidade que torna rica a igreja. Amém, amém. Nós estamos hoje no capítulo de número 12 de 1 Coríntios. A igreja é descrita na Escritura por diversas metáforas. Família de Deus, o povo de Deus. E entre essas metáforas, nós temos a ideia do corpo. A ideia que descreve a unidade a partir dessa visão do corpo, da funcionalidade do corpo. E esse é o assunto que nós temos para tratar aqui hoje. São diversos membros, mas o corpo continua sendo um único corpo. E como que esse único corpo trabalha para a glorificação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então fica com a gente aqui no nosso estudo, que eu tenho certeza que será bastante edificador da sua vida. Pastor Júnior, olha só. Eu queria pegar uma frase aqui, que está bem na introdução da lição, para a gente iniciar aqui a nossa primeira questão aqui para a gente conversar. Ips Literis, assim como está na lição bíblica, diz exatamente da seguinte forma: será que pessoas de idades, etnias, culturas, gostos e preferências pessoais tão diferentes poderiam conviver unidas em uma comunidade marcada pela aceitação e pelo acolhimento? Quando você lê a pergunta, você já começa a dar um desespero em você, né? Porque são tantas diferenças. Mas é possível isso acontecer, pastor? Então, essa pergunta, ela parece também aquelas perguntas de vestibular, para quem faz vestibular, porque a pergunta, ela ajuda a responder. É possível, se nós temos uma comunidade de aceitação e acolhimento, eu acho que esse é o ponto-chave. Que a tendência das pessoas, naturalmente, eu não vejo isso, é óbvio que faz parte de um processo da queda, mas naturalmente nós temos a tendência de se aproximar dos iguais. Os nossos amigos são as pessoas que mais se aproximam da gente por algum motivo, a gente tem alguma afinidade. Casamento, a gente chama de que os opostos se atraem, né? Mas também é uma grande... não necessariamente são dois opostos, podem ser opostos e complementares em diversos aspectos, porque homem e mulher se complementam, biblicamente inclusive, mas tem afinidades, tem sonhos que se estabelecem juntos. Então, assim,
É natural que nós nos aproximemos de pessoas parecidas conosco. Eu acho que isso está meio embutido, talvez seja até um fruto da queda, mas o detalhe é que a comunidade cristã, uma comunidade que tem essa cosmovisão da criação e do próprio desenvolvimento, da formação do povo de Deus, ela, por natureza, ela será uma comunidade diversa. Ela vai se apresentar em diversos tipos de gosto, diversos tipos de pessoas, maneiras diferentes. Quem tem 2 filhos aqui só, não precisa ter 5, 6, como meu pai teve, 6 filhos. Quem tem 2 filhos já sente claramente a diferença de um e de outro sendo criados na mesma casa. Eu como pai, minha esposa como mãe, a aceitação e o acolhimento é algo tranquilo, porque existe amor. Hoje mesmo, antes de vir para cá, saindo de casa, a gente estava falando do menor, o João tem essa característica e é tão diferente do Rafael. E a gente precisa lidar com essas 2 características. Mas por que a gente lida? Porque nós amamos aqueles 2 e nós vamos ajudar cada um a se desenvolver do seu jeito, porque eu não posso, se eu tentar fazer o João ser igual ao Rafael ou o Rafael igual ao João, a gente vai ter um sério problema na formação deles. Então, eu acho que a aceitação e o acolhimento dentro da comunidade cristã, em que há diversidade social, diversidade de formação acadêmica, diversidade de profissões, de qualificações, diversidade de gênero, de raça, de idade, de formação de geracional, só é possível quando ela está baseada no princípio que une todas as pessoas, que é a cruz de Cristo. Nós somos comprados e unidos pela cruz, e isso envolve um processo de amor. A gente recebe esse amor e precisa desenvolver e apresentar esse amor para as demais pessoas daquele corpo. Então, uma igreja, eu me aproximo de alguém que eu tenho alguma afinidade. Nós hoje, a maioria, estamos voltando, né, para o presencial. Mas eu tinha lá o meu lugar que eu gostava de sentar e geralmente estava sentado perto de mim alguma pessoa que geralmente também senta naquele lugar. Mas isso não muda o fato de que toda a comunidade ela faz parte do corpo e a aceitação e o acolhimento precisa ser um trabalho intencional. Já que o ser humano, então aqui eu fecho, aonde comecei, já que nós como seres humanos temos uma certa facilidade, uma tendência a se aproximar de pessoas que nos causam afinidade, é um trabalho intencional no corpo de Cristo de ver beleza no diferente, no diverso. Tá, é legal você falando sobre essa questão da diversidade, né? E a Bíblia, inclusive a Bíblia vai usar essa expressão, né? Quando ela fala dos dons, ela fala que há diversidade, né? De dons. Exatamente essa expressão. A gente vive hoje num mundo que ele é marcado mesmo por essas ideias faccionais, né? Sim. Os grupos se juntam e em alguns extremos uns se colocam contra os outros e etc, né? Essa questão que você colocou de que nós nos juntamos àqueles que nos são iguais, né? Está muito presente hoje no nosso mundo, né? Nós vivemos hoje numa sociedade em que parece que cada vez mais facções, né? Étnicas, sociais, elas vão se juntando e se apartando de outras, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus criou um povo diverso, né? Deus não criou, e embora nós temos essa descrição de que Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança, ele deixa homem e mulher com, sei lá, a gente poderia dar o nome de autenticidade, né? Que são características que lhes são peculiares, que são diferentes, né? Então, hoje nós temos então essa ideia da diversidade expressa, né? São diversas etnias, né? São diversas ideias que vão se completando e tal, e são diversas situações que você olha e diz assim, poxa, eu aceito isso aqui pelo Evangelho, mas por mim mesmo eu não gostaria, né?
A gente pode dizer que Deus ama a diversidade e que por meio da diversidade Deus alcança pessoas no Evangelho? Com certeza, pastor Samuel, isso é bíblico. E eu daria três defesas bíblicas desse amor de Deus pela diversidade. O primeiro deles é a própria criação. A criação, ela aponta para a diversidade. A criação em 6 dias, quando é criado lá, cada detalhe, em cada dia vai sendo criado, fazendo as separações, e aí chega o ponto lá das flores, das plantas, das ervas, dos animais, da humanidade. A criação é diversa. E essa é uma das belezas da criação. Tanto se a gente pegar pensando na nossa alimentação, nutricionistas em geral vão dizer que é importante um prato de 5 cores. É isso que torna uma alimentação rica. Eu tenho que ter lá diversas possibilidades lá, por meio das frutas, por meio das verduras, da própria carne e etc. Então, assim, a criação, ela aponta para a diversidade. É verdade, foi criado, dentre tantas espécies, foi criado homem e mulher. Deus os criou, homem e mulher, e ali concedeu imagem e semelhança para Adão e Eva. Mas até isso aponta para o fato de que a partir dali iriam surgir pessoas diversas, como surgiram já ali em Caim, Abel e Sete, e os demais que vão surgindo ali das gerações de Adão. Só que todos temos essa mesma origem por meio da criação. Então, de novo, mesmo tendo só um homem e uma mulher ali naquele início, isso aponta também para a diversidade, porque eles vão encher a terra, eles vão multiplicar. E essa multiplicação, já ali no início, e no início o que a gente tem é um problema, infelizmente, é Caim e Abel com uma diversidade de maneira de encarar a aproximação de Deus e maneira de encarar com as suas dificuldades diferentes, mas você vê 2 homens diferentes ali na sequência de Gênesis 3 ou 4 ali, 4 e 5, e a gente vai vendo isso seguindo. Então, a criação demonstra que Deus é um Deus, que Ele tem prazer no diverso. Não é só o girassol que é bonito. Eu tenho uma outra planta, uma de cor lilás, que é linda também, uma orquídea, que é bonita. O céu, as cores do céu, do pôr do sol, enfim. Acho que eu não preciso me alongar aqui. O outro ponto é o chamado do povo de Deus. É ali quando Deus chama Abraão, de novo, é uma família. E ele diz que por meio desta família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. De novo, nós temos uma família abençoando todas as famílias. Isso significa que muitas e diversas famílias seriam alcançadas. Só que essa família de Abraão, esse povo será povo por meio de 12 tribos. E se a gente pega a bênção de Jacó para os seus 12 filhos, em Gênesis 49 ou 50, para eu não errar aqui, quando ele já está lá no Egito com José, e ele está para morrer, e os filhos vão levar ele de volta, ali ele chama os 12 e abençoa os 12. Leia lá, o irmão, a irmã que quiser agora, depois, pega lá e lê a bênção para cada um dos 12 filhos. São 12 pessoas diferentes. E aquele é o único povo de Deus. O povo de Israel, ele vai ser composto por 12 tribos. Jeitos diferentes, características diferentes, brigas diversas. Só que nunca deixou... Esse é o povo de Deus. E por fim, no Novo Testamento, quando Jesus ele sai para orar, como tinha costume, uma noite, uma madrugada, e quando ele volta, dos seus diversos discípulos, talvez até em referência à formação do povo do Antigo Testamento, ele escolhe 12 discípulos. E aí eu acho que aí sim a gente chega no ponto que tem muito a ver com a igreja. Esses 12 discípulos que Jesus escolhe não saem da mesma matriz social, nem da mesma matriz religiosa e nem da mesma matriz política. Você tem ali zelote e você tem gente mais ligada a uma tradição farisaica. E você tem gente que não é ligada a nenhuma das duas coisas, que está mais ligado ao mundo grego,
por conta da helenização ali do Império Romano, Mateus que sai da coletoria, os caras que saem da pescaria. Então, assim, Jesus, ele forma um time que na cabeça de muitos de nós teria tudo para dar errado. E quando a gente vai escolher uma liderança, nem sempre a gente tem essa visão da amplitude de pessoas que pensam diferente. Então, assim, pela criação, pela formação do povo de Deus e pela formação inicial do ministério de Jesus ao chamar os 12 discípulos, fica muito claro que Deus valoriza, e se Ele valoriza, Ele ama o diverso. E Ele nos chama a conviver com o diverso. E isso foi um desafio para os 12 filhos de Jacó, foi um desafio para os 12 discípulos e é um desafio para a gente até hoje. Essa diversidade, às vezes, quando a gente fala de unidade, melhor dizendo, algumas pessoas elas confundem unidade com heterogeneia, né? Aquela ideia de todo mundo pensando igual, né? Uhum. E quando a gente pensa unidade a partir dessa diversidade, nós estamos falando de heterogeneia, né? Estamos falando de uma multiplicação de ideias, mas que se une dentro de um propósito comum. Tem uma música, Pastor Júlio, que eu acho que você conhece, antiga, que ela fala assim, unidade na diversidade, é o nome dessa música. Depois você vai lá no Deezer, no Spotify lá e você vai ver. Essa música, uma música linda, que fala exatamente disso, né? Dessa preciosidade de termos uma comunidade com pessoas diversas, com pessoas diferentes, de lugares diferentes, com ideias diferentes, mas que vivem e trabalham num propósito comum. No nosso caso, é o propósito do reino de Deus. Né? Eu estava nessa semana assistindo um pequeno videozinho, meio documentário, do pastor John Piper. Ele estava falando um pouco, ele estava, na verdade, apresentando um livro dele. Ele tem um livro agora sobre racismo, e ele foi criado numa igreja que havia a segregação americana. Essa igreja era uma igreja segregacionista, né? E aí ele disse que no começo do ministério pastoral dele, ele recebeu um convite para ser pastor. E aí ele não deu resposta e resolveu ir visitar essa igreja, né? Uhum. E quando ele vai visitar essa igreja, ele percebe que essa igreja está num bairro que não era um bairro nem de branco nem de negro. Era um bairro que estava todo mundo misturado. Tinha branco, negro, hispânico, amarelo, estava todo mundo nesse bairro. E aí, quando ele vai à igreja, a igreja ela é uma representação do bairro. Está todo mundo dentro da igreja. E aí ele vem de uma igreja em que a mulher que trabalhava com eles não pôde ir, pôde ir, mas sofreu sanções, digamos assim, no casamento da própria irmã dele, que cuidou deles desde criança, tal, porque era negra. Aí ele vai para uma comunidade e ele fica assustado de ver o negro cultuando a Deus do lado de um branco, né? O branco, aquele americano papo vermelho, né? Aquele americano do sul, cultuando do lado de um amarelo, que é uma briga homérica que eles têm desde a Segunda Guerra Mundial e tal. E aí ele pegou e falou assim: Deus está me chamando para essa igreja, é essa igreja que eu devo ser pastor. E ele pastoreou, acho que, 30, 40 anos ele foi pastor dessa igreja, né? E aí ele usa essa expressão, né? Ele diz que Deus, ele ama tanto a diversidade que ele usa a diversidade para que o evangelho alcance pessoas de maneira ilimitada, né? De maneira até a constranger, digamos assim, aqueles que não querem enxergar, né? Ou querem pensar que o reino de Deus é homogêneo, né? É todo mundo do mesmo jeito, é uma fábrica que vai soltando gente toda igual e tal. E não é assim, né? Você está falando, e eu estou lembrando de Atos 13. Eu estou até aberto com ele aqui, porque Atos 13 é a igreja de Antioquia, e é daqui que definitivamente vai partir a missão cristã para os confins da terra. Para o mundo todo, né? E tanto é que é Atos 13 que vai gerar o primeiro concílio de Atos 15. Exatamente. Né? Então, esta igreja,
pela liderança dela, aqui verso 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí ele vai citar Barnabé, Simeão chamado Níger, que muitos dizem, o Ricardo Agreste no livro Igreja Tô Fora, ele vai defender que esse apelido aqui, o Níger, provavelmente esse, no mínimo Simeão aqui, é negro. Sim. Lúcio de Cirene, que também está ali na região da África, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então você tem aqui... a diversidade presente, né? 5 líderes. E os 5 líderes apresentados, cada um tem uma cultura, cada um vem de um ponto da geografia ali, da Ásia Menor, da África, enfim, e tem formações diferentes, judeus, gregos e africanos aqui nessa igreja. E é interessante saber que, só para lembrar, né, quando Barnabé chega nessa igreja, Barnabé vai buscar Saulo. E põe, Saulo, vem cá que é aqui que a gente vai ficar. E é interessante, em Atos 15, eu estava lendo recentemente, Silas, ele vem com a comitiva da igreja de Jerusalém para levar a carta para os irmãos de Antioquia, para falar, o pessoal que veio aqui encher a paciência de vocês, está tudo errado, está aqui a carta, pode seguir à vontade o evangelho, aí vamos seguir. O Silas decide ficar. Sim. E o Silas fica, ele não volta, Silas fica, e depois vai sair junto com Paulo. Mas a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo aqui é no meio dessa diversidade que surge a missão cristã de uma maneira enfática, definitiva, e que dá um paradigma para a gente, inclusive, de uma liderança diversa, de formações diversas, de gente que se encontrou ali, e é nessa igreja. Então aí você está falando do Piper, é uma igreja dessa que Barnabé encontrou. Sim. Barnabé olhou para aquilo ali, Paulo chegou, e esses caras se unem com um propósito, e o Espírito Santo age no meio deles e tira 2 e manda para a missão. E o judeu, eles estão dentro de uma tradição judaica, né? Eles estão indo para Antioquia, que é, em tese, ali o lugar dos pagãos, né? O lugar da onde a influência grego-romana era maior. O judeu tinha essa ideia de serem homogênicos, né? Sim. Tanto que você pode ver, o judeu muda de qualquer lugar, ele estabelece coisas muito semelhantes, né? Então eu fico imaginando, assim, eu gosto de uma expressão nesse relato, por exemplo, de quando Barnabé vai, que ele quando responde para Jerusalém, ele diz assim, há uma manifestação aqui do Espírito Santo, o Espírito Santo está agindo aqui, né? O que na cabeça dele já era difícil de admitir, porque eles entendiam o seguinte, o Espírito Santo vai agir em Jerusalém, né? E aí não só está agindo num lugar de pagãos, como pagãos completamente diferentes deles, né? Exatamente. Então essa percepção, e até demora, eu acho, e de novo natural, né? São seres humanos e dentro de cosmovisões, né? E surgindo ali de Jerusalém, Pedro vai ter um processo, né, com Cornélio. Para compreender. Pedro até vai ajudar na defesa de Paulo e Barnabé, né? Tiago vai se posicionar também de forma favorável e a igreja decide favoravelmente a entender a diversidade como algo fundamental. Mas o Justo Gonzalez, ele tem um livro que chama Cultura e Cristianismo, se eu não me engano. E se eu estiver errado, eu entro nos comentários depois e coloco o livro lá para os irmãos. Mas ele vai defender que Atos 2, a descida do Pentecostes, é uma teologia da diversidade ali também. Porque quando há a manifestação do dom de línguas, e aí, óbvio, ele nem entra no aspecto pentecostalismo ou não. Ele só vai pegar a manifestação e como ela acontece. E o que o texto diz não é que todos entenderam o hebraico daqueles dos 120, mas todos ouviram nas suas próprias línguas. Naquele momento, para o Gonzalez, ele teologiza da seguinte maneira: aquele momento é decisivo para a igreja, porque ali definitivamente a igreja também parte. E ali o que acontece não é que todos se voltam para uma cultura, mas é que o Espírito Santo demonstra que ele vai entrar em todas as culturas, porque eles ouvem nas suas próprias línguas. A ação do Espírito Santo faz com que eles entendam
a mensagem nas suas próprias línguas. Então, essa presença e esse poder da diversidade, Deus ele mostra de muitas maneiras por meio da igreja. E esse talvez também está ali dentro daqueles grandes mistérios da revelação de Deus, né? Ele vai congregar todos os povos, ele vai reconciliar todas as coisas e todas as pessoas por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? Amém. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Dentro de tudo isso aqui que a gente já estudou até aqui, eu posso fazer algumas afirmações para você. Por exemplo, se você é pobre, se você é rico, homem, mulher, se você é uma criança, um adolescente, não importa. Porque para Jesus usar a sua vida, estas não são coisas importantes. Portanto, quando Deus nos chama para uma comunidade diversa, Ele vai fazer com que pessoas diversas hajam, trabalhem, efetuem, por meio do poder do Espírito Santo, para realizar a vontade dEle, para glorificar o nome dEle, para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Então, deixa eu te dizer, você deveria querer menos se parecer com outras pessoas ou querer menos os dons de outras pessoas e começar a entender, a identificar o que Deus chamou você, o que Jesus chamou você para fazer, o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida e resgatar essa identidade com Deus, essa identidade espiritual com Deus. Porque naquilo que você tem, naquilo que você é, o Espírito Santo de Deus pode usar para fazer um negócio extraordinário. E não é para você não, hein? Não vai encher aí a cabeça de glória não, porque não é para você não. A sua vida é usada para glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como diz aqui no texto do capítulo 12, para edificar a igreja de Jesus Cristo. Tá? O seu dom, as suas habilidades, os seus ministérios servem para edificar a igreja de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso, pastor Júlio? Porque quando a gente lê aqui o capítulo de número 12... o contexto mostra pra gente, aliás, o contexto todo de 1 Coríntios mostra pra gente que há algumas briguinhas acontecendo ali na igreja, né? Você pegar primeiro capítulo 1, 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo está só tentando resolver quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é... Aqui no capítulo 12 mostra-se claramente que havia uma discussão a respeito dos dons, né? Sim. Discutia-se qual era o dom maior, qual era o dom menor. Inclusive, meu irmão e minha irmã, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele é importantíssimo para essa compreensão. Eu sei que a gente gosta do capítulo 13 para usar em casamento e tal, né? Mas não é nada disso que o texto está falando. O texto está falando de qual é o princípio regulador do dom, né? Então, ele mostra o problema no capítulo 12, mostra o princípio regulador no 13, como que nós podemos fazer isso acontecer na comunidade através dos muitos e diversos dons e ministérios que Deus concede a todos. Então a gente pode observar na Bíblia, pastor Júnior, que os dons são diversos, os ministérios são diversos, Deus usa pessoas dos mais diferentes tipos. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, amarelo, cor de rosa, pode ter o cabelo liso, pode ter o cabelo duro, não tem problema. Tá acabando o cabelo. Tem careca, acabando o cabelo também. Jesus está usando, porque isso não é fatores limitadores para a obra de Jesus. Então, quando a gente pensa nisso, e olhando para esse capítulo 12, que fala desse corpo, como que nós podemos pensar essa metáfora do corpo para que ela nos ajude a cultivar a diversidade para o crescimento do reino de Deus? Sim. Aí chegando então no capítulo 12, Paulo, como você já descreveu aí, ele está resolvendo diversos problemas e aqui ele vai apontar a diversidade no corpo. E ele vai apontar para a unidade. O corpo é uma unidade, verso 12 do capítulo 12. Assim como o corpo é uma unidade.
Isto é, a minha manifestação, a minha expressão toda, ela é feita por todo o meu corpo. O pastor Samuel, ele é conhecido pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, pela forma como mexe a mão. Tudo isso forma o Samuel, assim como qualquer outra pessoa. Só que essa metáfora, eu acho que ela é autoexplicativa, né? A gente só precisa olhar para a gente mesmo. Todas essas partes são diferentes porque elas precisam cumprir funções diferentes e elas vão nos ajudar a ser quem somos. Então, Paulo ele vai dizer que as diferenças elas não deviam ser vistas como algo que gera divisão. A diferença ela deveria gerar gratidão e glorificação ao nome de Deus, porque isso edifica a igreja. A igreja precisa de pessoas diferentes, com idades diferentes, com formações diferentes, com culturas diferentes, que vêm de pontos diferentes da sociedade, porque é isso que dá a riqueza da igreja, do evangelho, e mostra a unidade, mostra que é possível viver num mundo de tantas diferenças, de tantas polarizações, como você disse ali atrás, num mundo que se mata por tão pouco, que se estressa por tão pouco, às vezes, hoje em dia, cada vez mais a gente vê até pais e filhos, filhos que matam pais, pais que matam filhos por diferenças pequenas. E a igreja, ela demonstra justamente o contrário, que pessoas diferentes se sentam próximas, pessoas diferentes adoram o mesmo Deus, pessoas diferentes, elas mostram o que o mundo, nós expressamos o que a criação de Deus, o que Deus intentou na sua criação. Então, Paulo ele vai pegar esse exemplo para dizer exatamente isso. A diferença não deveria nos causar transtornos, ela deveria nos causar alegria. E aí ele vai dizer, né, todos estamos e fomos batizados em um único Espírito, judeus, gregos, escravos e livres. Ele vai pegar talvez as diferenciações principais aqui, e todos nós foi dado de beber de um único Espírito, mas o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E aí ele passa a tratar de algo que, obviamente, o nosso corpo não faz. E aqui é interessante essa personalização que ele traz para cada parte do corpo e que o corpo não faz, né? A minha mão nunca perguntou por que ela não é pé. O pé nunca perguntou por que ele é mão. Porque ele aceita, porque o controle é da cabeça. É da cabeça, né? E a cabeça, eu sei o valor que tem o meu pé. Aliás, eu sei o valor que tem qualquer parte do meu corpo. E aquele exercício que psicólogo, coach, esse pessoal às vezes faz, né? Vai lá na ponta do seu dedinho. E realmente, se você pensar agora na ponta do seu dedinho, lá do último dedo do pé, você sente. Dá uma mexidinha nele. Dá uma mexidinha nele. Por quê? Porque todos estamos unidos pelo mesmo sistema nervoso central, né? E a cabeça controla tudo isso. Então, nesse momento, Paulo ele vai fazer essa quase ironia, né? Porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Porque sou pé, eu não sou do corpo. Porque não sou olho, não pertenço ao corpo. E ele vai sempre responder, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E aí ele vai, de novo, continuar a ironia. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então, a gente, como igreja, nós deveríamos valorizar a diversidade, né? Os irmãos mais velhos, eles deviam orar assim: eu agradeço a Deus por aquele adolescente da igreja. E o vice-versa, né? E o vice-versa. E os adolescentes deveriam assim: eu agradeço a Deus por aquelas irmãzinhas do coque, por aquele pessoal que são os mais velhos lá da minha comunidade. É essa cor, é essa multicor que forma uma igreja mais forte. Se aceitar, se acolher, saber lidar com as diferenças. É óbvio, de novo, essas diferenças às vezes causam na gente
preocupações, mas o alcance do evangelho é sempre maior quando há diversidade. Um professor meu, um dia numa aula, e aí, na verdade, o foco era denominações, né? Então, eu estava numa classe cheia de uma outra denominação, eu era um dos poucos, se eu não me engano, eu e mais um, promessistas, dentro ali daquela sala de aula. E ele vira assim, e o professor nesse momento, a didática dele foi muito interessante, porque o foco não era eu, o foco era os outros que são da mesma denominação dele. Aí a maioria quer ganhar sempre, né? Aí ele vira para mim, ele olha para os outros e fala assim, esta confissão de fé, essa denominação, ele vai alcançar gente que nós não alcançamos. A vida dele, o ministério dele vai chegar em pessoas que vocês não vão chegar. Então ele pegou ali a minoria, porque eu sou minoria naquele momento ali, naquela comunidade, eu sou minoria. E ele tenta, e aí óbvio, hoje principalmente eu vejo, ele está ali aplicando o evangelho para aquele pessoal. Porque para aquele pessoal, eu muito facilmente poderia ser excluído. Mas ele está dizendo assim, olha, ele é importante. De alguma forma ele está dizendo assim, ele é o menor aqui entre nós. A gente se sente o máximo, né, na nossa denominação, mas ele alcança pessoas que nós não alcançaremos. E isso vale não só de denominação para denominação, vale aqui, ó, eu e você. Você alcança pessoas que eu não alcanço. Sim. E o inverso é verdadeiro. E isso é a riqueza do Evangelho. Pessoas diferentes, alcançando diferentes e unindo na mesma comunidade. E é interessante, eu estava comentando, falando sobre essa questão às vezes, uma maioria que exclui uma minoria, enfim. Aí eu tô lembrando de um amigo meu uma vez que falou para mim assim, rapaz, você acredita, pai? Me disseram que o fulano falando mal de mim lá, disse que não gosta de mim, tal, não sei o que, tal. Eu falei, mesmo, cara, mas e aí, o que você fez? Eu falei pra ele, rapaz, ele não sabe que ele tá perdendo, porque conviver comigo deve ser... E é interessante um pouco essa ideia, né? Porque assim, quando eu excluo você, eu me fecho para a oportunidade de conviver com alguém diferente de mim e que esse relacionamento, essas compreensões diferentes do mundo... pode abrilhantar a vida, né? Então, eu acho que é muito... ser excludente é muito pobre. É ser muito mesquinho, digamos. Pobre não, mesquinho. Ser alguém que quer enxergar... Não, a minha maneira de enxergar o mundo é a verdadeira e se ninguém se encaixar nisso, eu vou sozinho, né? E é muito comum isso, né? As pessoas dizem assim... uma vez uma igreja falou assim... não, pastor, aqui a gente é pouco, a gente tem aqui só uns 5, 6 tal, mas só ficou os melhores aqui, só tá os bons, os ruins foi tudo embora, os que não queriam nada com Deus foi tudo embora. E não é muito assim as coisas de fato, né? E assim, como disse bem o seu professor, né? A estratégia de Deus alcançar o mundo e a estratégia de Deus expandir o reino dele envolve fatores, envolve situações que estão para muito além de um mundo fechado que qualquer pessoa pode querer reproduzir, né? Exatamente, e essa vida, e se a igreja, que é uma igreja que manifesta a unidade, que é isso que a gente está estudando nesse período, né? Mas é uma igreja que tem um valor forte também, que estudaremos com certeza mais em outros momentos da missão, viver em missão, ele vai demonstrar de novo o valor da diversidade. Porque eu me abro para me relacionar com pessoas e conhecer pessoas que pensam diferente de mim e que, como liderança de uma igreja, a liderança de uma igreja conseguir ter essa relação com o seu bairro, com pessoas diferentes que não frequentam a comunidade cristã ali, inclusive dá ferramenta para pregar o evangelho, porque você começa a compreender melhor como essas pessoas pensam. Sim, o que vai no coração dessas pessoas, quais são as grandes preocupações que essas pessoas têm. Porque se a gente prega sem esse contato, e aí de novo a gente volta para Atos 17, né? Em Paulo em Atenas, né? Sempre que a gente fala dessa coisa da contextualização, a gente acaba caindo em Atos 17 de novo. Paulo ele tem essa preocupação em entender o diverso, entender por que eles pensam daquela forma, para conseguir pregar para eles. Então, uma igreja
diversa, ela vai atrair diversamente. E se ela mantém o ciclo de fazer missão, alcançando na diversidade, ela vai lidar com pessoas que pensam diferente. É incômodo o pensamento diferente? Por vezes é. Mas ele é enriquecedor, porque ele nos desafia. Mesmo que nunca concordemos, né, com alguém que pense muito diferente, nunca vai ser parte da comunidade. Mas é desafiador você ser moldado, moldado não, mas forjado para conseguir dialogar e demonstrar o amor de Cristo para essa pessoa. Meu irmão, irmã, já estamos olhando aqui, estamos vendo que a diversidade, ela gera uma necessidade de um exercício, né? Um exercício prático, de uma busca constante. E olhando aqui para o texto sagrado, para essa lição aí que você está estudando, nossa lição de número 5, que tal você se desafiar a algumas coisas que talvez você não tenha feito até aqui, né? E o nosso desafio aqui é esse, o de amar aquele que lhe é diferente, né? Alguém de mais idade, tentar uma conversa, tentar uma aproximação, um exercício aqui para fazer na igreja. Você que tem mais idade, já é um presbítero, uma diaconisa, um diácono, que tal se aproximar de alguém mais novo da igreja, um adolescente, por exemplo? Pode ser que num primeiro momento seja um pouco estranho essa aproximação, mas você vai perceber o quão enriquecedor é para a caminhada cristã se aproximar de pessoas que nos são diferentes. A mesma coisa vale para os adolescentes da igreja, para os jovens da igreja, se aproximar. A gente sabe que tem esse conflito geracional dentro da igreja. Os mais novos grudam a corda de um lado, aqueles de mais velhos, mais idade, grudam do outro lado, e eles ficam tentando romper essa barreira do meio, de um lado e para o outro. Que tal se a gente soltasse a corda que separa a gente um do outro, e a gente grudasse aí a várias mãos, a corda do reino de Deus, da agenda do reino de Deus? Eu tenho certeza de que nós vamos viver experiências extraordinárias. E essas são experiências do avivamento, onde o nosso olhar na direção do outro já não é impactado com as diferenças, mas ele é entusiasmado com o chamado do Espírito e com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que crê no poder do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz, está dizendo aqui, no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele junta diferentes. Ele dá dons diferentes. Ele age de maneiras diferentes para que o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glorificado. Isso é um exercício que a gente precisa, né? A gente precisa fazer. Eu, quando comecei meu ministério pastoral, pastor Júnior, há sempre uma tendência natural. A gente que quando começa o ministério pastoral, numa idade ali mais jovial e tal, há uma tendência natural da gente se aproximar dos mais novos da igreja, né? E aí a gente potencializa aquela tensão, né? Aí os mais velhos dizem assim, tá vendo esse pastor aí, isso aí quer nada com nada lá. Olha lá, já foi lá com os meninos, isso é bagunça e tal. E eu me lembro que logo que comecei o ministério, eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, olha, você precisa amar os mais novos, amar os mais velhos, você precisa se aproximar dos mais novos, se aproximar dos mais velhos. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Vai ficar difícil. Aí ele contou umas historinhas para mim, me deu umas dicas. Olha, os irmãos de mais idade na igreja, eles querem conversar, eles querem isso, eles querem ser ouvidos. Gaste tempo. E se tem uma coisa que eu não me arrependo em nenhum momento do meu ministério até aqui, foi o tempo que eu devotei para esses irmãos e irmãs de mais idade, assim. Eles que provavelmente estão me assistindo agora, para não me deixar mentir, né? Irmãos aí que 70, 80 anos, 90 anos, meu irmão, que eu conto aquela história lá, conta de novo, conta. E aí eu falava para os meninos mais novos da igreja, eu falava assim, vocês precisam ouvir a história que ele tem lá, irmão. Um dia eu pastor, eu vou casar, tal, não sei o que. Rapaz, conversa com ele, É isso, rapaz, 60 anos casado, meu irmão. Conversa com ele, cara, você vai ver. Eu conversei. Eu me lembro disso, quando eu fui me casar, eu fui
liguei para 2 desses casais da igreja e eu falei, eu vim conversar com vocês aqui, tô para casar, tô meio com medo, como é que é? E eles me deram uma aula de casamento. Sem Disney, entendeu? Sem viveram felizes para sempre, né? Disney, então é brilhante esse negócio dessa troca de experiência. Sim. Aí, só para eu encurtar aqui, esses dias um deles conversou comigo e ele estava me contando, porque nós estamos num novo momento. Esse momento tecnológico não pertence a uma geração, ele é dessa geração mais nova, né? E aí o que está acontecendo? Essa geração mais nova, ela está se aproximando dessa geração para ajudar eles. Pastor, comprei um Smart, é um negócio aí do telefone grande que disseram, botei uma Bíblia e tal. Aí a gente começa a perceber assim, como é precioso quando a gente se abre a essa diversidade e todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para edificar na vida do outro. Né? Exatamente. E a gente tem visto, eu tenho recebido, você está falando, às vezes a gente vai vendo algumas fotos das lives, né? Do pessoal que está em casa, né? O pessoal posta a foto assistindo a live. E em alguns casos, o que a gente vê sentado no sofá assim? É o vô, a avó, o pai, a mãe, os filhos, o cachorrinho às vezes. Mas a ideia assim, a gente está tendo, em alguns casos, as famílias estão tendo que conviver nesse momento geracional, que um ali ajuda o outro e o culto está sendo junto, porque eu já não sento mais do lado dos meus amigos, da minha faixa etária, né? Eu estou com a minha família. Com a família. E a família, eu tenho, essa é a minha grande dificuldade quando eu penso nos dois lados dessa polarização geracional aí que a gente está citando aqui, que você acabou de falar um pouco mais sobre ela. Além do contexto do corpo, porque o contexto do corpo vai falar sobre a funcionalidade, né? Então, assim, por que a diversidade é importante do ponto de vista da metáfora do corpo? Porque vai manifestar diversos dons, diversas funcionalidades e atuações ministeriais, e a igreja precisa disso. De gente que precisa de gente mais concentrada, precisa de gente mais ativa, precisa de gente que é simpático demais, precisa de gente mais racional. A igreja precisa, para manifestar essa multiforme graça por meio dos dons, é assim que Deus definiu. Porque é a vontade do Senhor que faz assim, Coríntios 12 diz isso, né? É pela vontade do Senhor que os dons são distribuídos. Mas do ponto de vista da metáfora da família, que a igreja também é apresentada como uma grande família, eu sou filho, e um dia eu sou pai, e um dia eu serei avô, se Deus permitir. E eu tenho na minha casa o meu avô que eu amo, e esse avô tem um neto que ele ama, e a igreja deveria da mesma forma ter essa capacidade de amar. Esse vô, ele pode ter diferenças com esse neto, e esse neto pode ter diferenças com esse vô, mas no fim das contas eles se abraçam e convivem na mesma família. Por quê? Porque tem ali uma coisa que chama amor, né? Essa coisa do amor que vai sendo gerado nessa construção familiar. A igreja deveria manifestar essa mesma coisa, esse respeito, essa admiração, essa capacidade de lidar com o diferente, né? A minha mãe, ela costuma dizer que ela passa noites hoje em dia cantando hinos do Brado, né? E ela estava me contando isso no telefone, que eles estão lá em Serra Negra. Eu canto os hinos do Brado, porque nos cultos não canta mais, né? Na igreja que ela frequenta, ela falou isso. Mas assim, ela não fala isso cheio de amargura. Óbvio que ela preferiria que cantasse. E eu também, no momento que eu estou vivendo de missão, eu pouco vivo na comunidade o hino do Brado. Recentemente a gente cantou Sou Feliz com Jesus, que nem é do Brado, mas é desses hinos tradicionais, né? E eu fiquei feliz da vida de ter cantado, mas o detalhe é o seguinte, as gerações são diferentes? São, mas somos a mesma família. Nós fazemos parte da mesma família da fé. Deveríamos conseguir superar isso, acolher uns aos outros e ter uma aceitação maior. E o detalhe é esse, não vale só de um lado para o outro, tem que ser recíproco. São os mais jovens para os mais velhos e os mais velhos para os mais jovens. Legal. Pastor Júnior, estamos chegando aqui ao fim do nosso estudo, mas eu queria te fazer uma última pergunta.
O que você diria para uma igreja, para uma comunidade, para um grupo que insiste em não cultivar a diversidade? Primeiro ponto. E em alguns momentos, ou talvez num caso extremado, acabam por promover algum tipo de segregação, algum tipo de preconceito, enfim, com diferentes pessoas, com diferentes realidades, simplesmente porque elas não se encaixam nas suas ideias de mundo, nas suas concepções de como deveria ser a situação A ou B. O que você diria para essas igrejas a partir de tudo isso que nós estamos estudando e que estamos vendo aqui em 1 Coríntios 12? Se a gente olhar para a própria carta de Paulo aos Coríntios, é muito triste dizer, e eu falo com muito respeito, porque é óbvio que cada situação é uma situação, mas se a gente olha para essa carta, a gente vê uma igreja que está adoecida. E é lá naqueles primeiros 4 capítulos. Sim. Como assim? Se é de Paulo, se é de Apolo, se é de Pedro, se é de Jesus. Paulo, ele começa por aí, né? Essas divisões, essas facções dentro daquela igreja, de assim, como que quase que excluindo alguns e só a gente, né? Essa não é uma manifestação da igreja de Jesus Cristo. E essa é uma distorção da igreja de Jesus Cristo. Essa distorção, e ela pode chegar ao ponto do adoecimento, porque esta igreja que não cultiva, ao menos valoriza a possibilidade da diversidade, ela tem a tendência de se afastar do Evangelho e se tornar uma igreja que afasta as pessoas do Evangelho ao invés de aproximar as pessoas do Evangelho. E isso é triste, né? E isso é muito triste, porque a pessoa, então vamos pensar, né? A igreja já está solidificada nessa ideia e num processo de afastamento e adoecimento. Mas um belo dia aparece lá um diferente. E eu não estou falando nem de um diferente exótico. Não precisa ser só um diferente ou socialmente, ou intelectualmente, financeiramente, ou geração. Ela pode ali, se ali tiver o Evangelho, ela vai ser atraída a no mínimo assim, interessante isso aqui, quero entender o que está acontecendo nesse tempo, como é que funciona isso aqui. Mas se ela vê no olhar, nas palavras, na maneira dela ser colocada como alguém que não faz parte daquilo e que nunca poderá fazer, pelo menos na cabeça dela, ela já se sente automaticamente distanciada daquilo. Então, uma igreja que é chamada para ser luz do mundo e sal da terra, porque eu não sou luz debaixo da mesa. A luz de uma cidade não se coloca no ponto mais baixo, ela se coloca no ponto mais alto. Ser luz do mundo significa brilhar o Evangelho para que as pessoas vejam o Evangelho. E as pessoas só podem ver o Evangelho por meio do princípio que a própria palavra de Deus estabelece. E Jesus estabelece uma igreja diversa e uma igreja para todos os povos. Portanto, vão e pregam o Evangelho a todas as etnias, né? A palavra lá é etnia. E é essa ideia que, muito mais do que de nação geopolítica, mas a ideia de cultura mesmo, a ideia de culturas diferentes, de formação cultural diferente. E o Evangelho é para todas essas pessoas. Então, uma igreja que tem dificuldade com isso, ela vai ter sérias dificuldades de ser uma expressão do Evangelho bíblico. Muita dificuldade. Então é muito temeroso. Eu acho que é possível, e esse tempo da pandemia está dando para a gente a chance de alguns recomeços. Verdade. Ela vai nos dar a chance de alguns recomeços. Eu tenho tratado, no meu caso, lá na missão, no movimento Radiação, com a liderança assim, nós vamos reinaugurar, nós vamos recomeçar. E o recomeço dá a chance de corrigir alguns erros, exatamente. Dá a chance de rever algumas coisas. E a pandemia trouxe, dentre outras coisas, a pandemia trouxe isso. Um dos aspectos geracionais que nos divide é isso aqui, né? A tecnologia.
e de alguma forma a gente viu que ela não é um monstro. Pelo contrário. Pelo contrário. Foi usada para a glória de Deus. Sim. Pode ser um monstro? Pode. Lógico que pode. Mas ela foi usada para a glória de Deus. E essa diversidade, ela precisa ser manifestada no presencial, no virtual, na maneira como a gente recebe as pessoas, na maneira como nós nos relacionamos entre as gerações, na maneira como nós acolhemos as pessoas. Essa diversidade precisa ser vista na igreja. Porque essa diversidade na unidade, diz Jesus lá na sua oração, faz com que o mundo creia. E a gente não pode perder isso de vista. Amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando aqui ao fim do nosso estudo, agradecendo aqui o pastor Júnior. Você gostou do nosso estudo de hoje? Você pode ir aí depois e mandar uma mensagem lá, gostamos do estudo, hein? Bênção de Deus, abençoa a vida do pastor Júnior aqui, amém? Que Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Pastor Júnior, eu queria que você encerrasse esse momento com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento de estudo aí, abençoando a vida dos nossos alunos, né? Vamos lá, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, toda honra e glória ao Teu nome, nós te louvamos por esse momento aqui, que mais uma vez a gente estuda a Tua Palavra por meio dessa lição e hoje tratando de um ponto tão importante sobre a unidade na diversidade, sobre sermos diversos num mesmo corpo, numa mesma família da fé. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, aquilo que ela fala conosco e eu peço sinceramente que o Senhor incomode o nosso coração, incomode a cada um de nós a atentarmos intencionalmente para valorizarmos a diversidade, para reconhecermos e glorificarmos o Teu nome por meio dela, para encontrarmos a própria presença do Teu Espírito, assim como ali em Antioquia, por meio dessa diversidade de pessoas, de estilos, de culturas, de formações, Senhor, que a igreja vai e deve receber e buscar, porque o Evangelho é para todos os povos, é para todas as pessoas. Ajuda-nos a lidar com isso, ajuda-nos a valorizar essa diversidade e ajuda-nos a viver assim e perdoa-nos, Senhor, cada vez que manifestamos preconceito, perdoa-nos cada vez que demonstramos mais afastamento do que ajuntamento por meio das diversas pessoas que frequentam, que participam da nossa comunidade. Ajuda a gente, corrige a gente, sonda o nosso coração e usa cada um de nós nos diversos dons, nas diversas manifestações de ministérios para a edificação da igreja e para que a missão seja cumprida. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. 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 Pastor Júnior, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, pastor. Meu irmão, minha irmã, nos encontramos aqui no próximo sábado, às 9 horas, para a gente estudar a lição de número 6, Ameaças em Foco. Até a semana que vem, se Deus quiser. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja com vocês. Este é o momento missionário da Junta de Missões. Para isso nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. Jesus e sua equipe estão em missão na região de Decápolis, fronteira da Galileia. Eles encontram o pobre homem gesareno absolutamente dominado por demônios. Seus movimentos, sua mente, fala, ações e ações estavam sob o controle de uma legião de demônios. A história é profunda, impactante, poderosa, libertadora. A história nos diz que o pobre homem que até então vivia nos cemitérios, andava nu, não habitava em casa alguma, ao ser alcançado por Jesus, tem sua vida completamente transformada. Jesus expulsa os demônios, a legião de demônios, liberta o homem e lhe dá uma nova vida. O versículo lido nos dá conta da ação profunda e extraordinária na vida daquele homem. O texto sagrado nos diz que ele, outrora,
possuído por uma legião de demônios, após o encontro com Cristo, está assentado aos seus pés, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Isso é maravilhoso. Jesus realiza um milagre da transformação, libertação e salvação. Jesus também o comissiona, separa-o e envia-o para falar das grandes obras que ele havia feito na vida deste homem. Eu quero lhe estimular pela palavra de Deus, em o nome de Jesus. Se você já faz parte da equipe de Cristo, já o serve, já reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador, participe ainda mais. Venha estar conosco de maneira ainda mais ativa, orando, contribuindo e participando na proclamação do glorioso Evangelho de Jesus. Se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, o momento é este, que você o faça, porque nós cremos que a tua vida será transformada. Nossa oração, em nome de Jesus, é que tua vida, tua família, teus sonhos, propósitos, projetos, que o teu presente e o teu futuro estejam sempre nas mãos poderosas do nosso Senhor Jesus, o Deus libertador. Que seja assim, em nome de Cristo. Amém.